Salve meus irmãos e minhas irmãs, salve aí bruxinhos e bruxinhas do nosso Brasil. Que bom que você está aqui no nosso canal Quimbanda Sagrada. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Em todos os nossos vídeos, aquilo que nós compartilhamos com você é o conhecimento que as próprias entidades nos passaram. Não tem nada criado da nossa cabeça, não. Eu sou muito fiel àquilo que eles me transmitem. E aquilo que eles me transmitem gratuitamente, eu faço o mesmo com vocês, compartilhando com vocês gratuitamente. Tá certo? Então, fique muito à vontade, se inscrevam no canal se possível, ative as notificações, aquilo de sempre, aquilo que você já sabe que todo mundo pede, porque de fato isso é muito importante para o canal crescer. E quanto mais ele cresce, mais a palavra dos nossos guardiões, das nossas santas almas, pode chegar aí a muitos outros corações necessitados. Compartilhamos sempre aqui orações poderosas para que você consiga, de onde você estiver, passando a situação que estiver, que você consiga ser iluminado, ter força para sair dos seus problemas, ou então ser iluminado e intuído para resolver pequenas coisas ou para que se abra o seu caminho. Dentro do nosso canal você encontra essas orações. Então fique muito à vontade para vasculhar no nosso canal e transformar a sua vida, porque é isso que a Quimbanda faz. A Quimbanda transforma as nossas vidas de maneira muito positiva. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto lindo, um assunto maravilhoso, que é sobre a Umbanda. Mas eu não vou falar sobre questões históricas, não. Você me perdoe se você veio aqui buscar referências históricas, datas, quais foram os primeiros médiuns, nada disso. Embora eu gostaria de deixar muito claro a todos vocês o grande amor que eu tenho pelo pai Zélio Fernandino de Moraes. Sabe por quê? Porque todos aqueles que iniciam algo, eles têm que ser dotados de muita coragem. Porque só recebem pedrada. São raros aqueles que recebem amor, auxílio, exceto da espiritualidade. E quando ele, já desde jovem, decidiu trabalhar na espiritualidade, ou foi levado pela espiritualidade a esse trabalho, mas ele decidiu fazer até o final da sua vida, isso deve ser engrandecido. Nós devemos honrar aqueles que fizeram por merecer a honra. E nesse instante, eu honro a alma do nosso irmão Zélio Fernandino de Moraes. E que a espiritualidade superior esteja com ele, fazendo com que ele também do outro lado nos ajude a levar a Umbanda ao mundo inteiro, a levar a palavra de Deus, levar a bandeira de Oxalá ao mundo inteiro. Que a alma de Zélio Fernandino de Moraes seja abençoada, hoje e sempre. Amém. Mas vamos lá, vamos falar de Umbanda. Eu me emociono um pouco falando do Zélio, porque realmente, para mim, ele é hoje uma alma bendita. Todos aqueles grandes homens que se decidiram fazer coisas que parecem impossíveis para nós, para mim eu trato como uma alma bendita, uma alma que merece ser iluminada. Mas vamos lá. O que é a Umbanda? A Umbanda, no entender transmitido a mim e eu compartilhando com vocês, ela é uma bênção divina que veio de cima para baixo. E esse é um grande mistério. E esse mistério é que envolve todos os nossos trabalhos, que é o mistério de Jesus. E eu peço a você, não tenha nenhum preconceito com Jesus. Jesus não é uma divindade de um povo ou de uma religião. Jesus é uma divindade. Não aquele homem que encarnou, mas a divindade eterna que presenteou a terra com a Umbanda. Ele não presenteou com uma religião. A Umbanda em si, ela não é algo. A Umbanda é fazer algo. Eu não estou na Umbanda, eu estou fazendo Umbanda. E essa Umbanda de Jesus, do Divino Mestre, e quando eu falo para você não tenha preconceito, por que eu falo isso? Porque o Jesus divino, a entidade divina, ele nada se assemelha com o seu fã-clube, como muitos dizem, né? Com os erros dos seus devotos, com os excessos, com os preconceitos. Jesus, o Filho Divino, não se assemelha em nada com isso. E muito pelo contrário, também não compactua em nada com isso.
Então não associe o divino com o que é profano e que fazem em nome dele. Quando você pensar no Umbanda, pense em Jesus, no ensinamento que Jesus trouxe. Por isso, então, o primeiro grande mistério, o mistério de Jesus na Umbanda, trazendo a pureza da criança, o Jesus menino, inocente, puro, que permite que os seus tutelados, que permite que os guardiões, que as almas benditas atuem para desatar os nós que nós mesmos muitas vezes deixamos aí emaranhado, seja em outras vidas ou nessa própria. Esse Jesus menino, essa criança, por isso é muito importante, muitas vezes, a gente não esquecer das crianças, não. Estar sempre lembrando delas, tanto nos trabalhos quanto nas oferendas. Após os trabalhos, deixar aí o seu docinho, a sua aguinha para elas, né? O seu refrigerantezinho, suas balinhas, para que a gente sempre ative este poder de pureza e este poder de inocência da Umbanda. Fazendo isso, nós vamos trabalhar a nossa ancestralidade e nós vamos renovar em nós, renovar naqueles que estão conosco, nos médiuns da casa, nos consulentes, o axé, a força vital. A Umbanda faz esse milagre. A Umbanda, ela reativa em nós, através das oferendas, dos trabalhos, do amor ao próximo, esse axé que nós perdemos com o tempo. Quando a gente fala, né, de Exu, por exemplo, dos pretos velhos, dentro da Umbanda eles acharam uma maneira de trabalhar sem que precisem se esconder. Aqui na Umbanda nós sabemos o que eles fazem. Quando o consulente entra numa casa de Umbanda, onde se faz Umbanda, não precisa ser um terreiro não, hein? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Onde se faz Umbanda, Exu imediatamente já vai até o local, à casa, ao trabalho, ao relacionamento, ao passado, desvenda o mistério e já entrega para os pretos velhos, já entrega para as outras entidades que estão a trabalho, para que possa ser solucionado. Olha que lindo, a Umbanda é trabalho. Nós não estamos na Umbanda, nós fazemos Umbanda. Umbanda é trabalho de amor. Onde os pretos velhos acharam uma morada para trabalhar, onde os Exus acharam uma morada para trabalhar, as crianças, os baianos, os boiadeiros, os cangaceiros, todos encontraram a oportunidade de trabalhar. Assim como nós encontramos a oportunidade. Porém, a Umbanda, por ser pura, por ser inocente, ela também corre e faz com que nós corremos um risco muito grande de falharmos. E esta é uma perdição de muitos líderes religiosos. Por quê? Porque a Umbanda ela não é necessariamente uma representação religiosa organizada. Lembre-se que religião em si, aquela com CNPJ, aquela com toda a parafernália da terra, ela muitas vezes serve mais para extorquir a humanidade do que para ajudar. A Umbanda não. A Umbanda ela veio para resolver. Se você for numa igreja e a pessoa ficar amedrontada, se sentindo culpada pelo sacrifício que o homem encarnado Jesus fez por ela, e fiquem apontando a cruz, o sangue dele, você deve, nós não devemos mais nada, agora está na hora. E a Umbanda veio trazer isso. A Umbanda veio trazer solução. Já não existe mais a possibilidade de ficar cobrando o sangue de Cristo e fazendo com que as pessoas sejam escravizadas pelas religiões. Umbanda não é isso. A Umbanda é solução. A pessoa chegou na Umbanda, aquele que vai trabalhar, aquele que vai fazer Umbanda, ele tem que entregar a solução para aquela pessoa. Por isso que Jesus, que Deus, que as divindades dotaram a Umbanda de muita magia. A Umbanda é um instrumento de magia, um instrumento da vontade. Por isso que muitos irmãos têm em si
poderes para feitiçaria. E é nessa hora que nós caímos em algumas perdições. Por quê? Porque muitas vezes caímos em falhas morais, em vaidade, soberba, ira. E acabamos usando esses dons de forma vulgar, ao invés de ajudar as pessoas com o nosso conhecimento, gratuitamente, sem se preocupar com lucros, sem se preocupar com ressarcimento. Quantas pessoas hoje vivem de Umbanda? Eu não estou acusando ninguém, falando de nada, estou falando que a Umbanda em si, como mistério divino, ela é amor, ela é gratuidade. Dentro da Umbanda nós vamos ver as pessoas receitando poções, chás, banhos, defumação. E para aqueles que não conseguem fazer, aqueles líderes religiosos têm sim o dever, o chamado kármico, de auxiliar. Eu vou dizer para você, eu vou dar um testemunho para você. Quando eu senti o chamado da Umbanda, quando eu comecei a sentir aquela dúvida, aquela vontade de pesquisar, de ir atrás, eu fui buscar informações com uma mãe, com uma zeladora de santo aqui na minha cidade, chamada Mãe Solange Correia. Sabe onde ela me atendeu? Na empresa dela. No meio do expediente dela, ela parou, me colocou no escritório e ali ela conversou comigo. E eu falei para ela das minhas dúvidas e ela foi falando, foi aconselhando, foi falando para eu ter calma, para eu ter paciência. Ali, hoje eu entendo, ali ela fez Umbanda. Depois eu tive o prazer de trabalhar ao lado do pai Roberto Cunha. E ali eu vi aquele homem fazer Umbanda. A devoção, o amor que ele tem pelo trabalho, pelo respeito pelas entidades, pelo respeito pelos consulentes. Eles fazem Umbanda, independente da hora. Por quê? Porque caridade não tem hora. Eu não posso esperar que uma pessoa receba a sua solução dos problemas apenas durante os trabalhos, que às vezes pode ocorrer daqui uma semana, 15 dias. A Umbanda não é isso. A Umbanda é essa disposição para trabalhar. A Umbanda se faz. Você faz Umbanda. Então a pessoa veio com um problema no trabalho. Fazer Umbanda é dar aquele conselho. É revigorar o ânimo daquela pessoa. São poucos os casos, meus irmãos, poucos os casos em que a pessoa realmente está com feitiçaria. São poucos os casos em que a pessoa está sofrendo de um encantamento mágico. E se isso acontecer, a Umbanda tem que estar preparada, o umbandista tem que estar preparado para resolver o problema. Lembre-se, a Umbanda não é para cobrar mais nada, nenhum sangue derramado. A Umbanda é para resolver os problemas das pessoas, de forma pura. A pureza das crianças. E a pressa e a agilidade das crianças. Porque você já viu uma criança querendo alguma coisa? Ela quer na hora. Por isso a Umbanda é isso. A Umbanda é querer ajudar na hora que a pessoa está precisando. É a caridade por compaixão. É uma irmandade. Somos todos irmãos. Por isso que a Umbanda não tem um rito específico. O rito da Umbanda é o amor ao próximo. É a caridade. É a confiança na providência espiritual. É o sentar ao lado de uma pessoa e não necessariamente incorporar a entidade, mas incorporar a memória ancestral dessa entidade e intuindo, ajudando a outra pessoa a tomar decisões. A Umbanda em si é o encontro desses reinos, do reino espiritual com o reino material. E o trabalho não é um trabalho pessoal, é um trabalho coletivo, é um trabalho muito grande. É o resultado de todos, não é de poucos. Um assunto muito interessante dentro da Umbanda, que tem muita discordância, o que é? Na questão dos oráculos. A Umbanda também tem o seu oráculo. Quem são os oráculos de Umbanda? É o povo cigano. Entenda que a Umbanda ela recebeu um chamado kármico e abriu as portas para diversas entidades. Eu não estou falando da questão do baralho cigano, não.
Cada entidade vai trabalhar com aquilo que é especialista. Mas sim, a Umbanda tem sim os seus oráculos. Os Exus são oráculos por excelência. O povo cigano. E isso é uma ferramenta de guerra moderna. A Umbanda é isso. É uma ferramenta de Deus na Terra. Que não vai precisar de um CNPJ. Se você está na sua casa, no seu terreno, e alguém precisa de uma ajuda e você fez, você socorreu, você impôs a mão na cabeça, você pediu às entidades, você pediu aos pretos velhos, você pediu para os Exus, guardiões, guardiãs, dar socorro a essa pessoa. Se você fez isso, você não precisa de um CNPJ, você não precisa de um grande prédio, você já fez Umbanda, porque você fez a caridade, sem esperar nada em troca. A Umbanda, ela vem para falar disso, de amor, de boas ações, de caridade, de compaixão, um amor desavergonhado, um amor puro. E lembre-se sempre que, ao fazer Umbanda, não cabe a ninguém julgar o outro. Dentro da Umbanda, vamos orar para a pessoa boa, para a pessoa que fez coisas ruins. Vamos orar para a pessoa com escolhas sexuais diferentes da nossa. Vamos orar, vamos ajudar e não vamos julgar, porque o julgamento não cabe a nós. Essa é uma grande diferença da Umbanda. Por isso que Jesus falou, eu vou criar essa irmandade para que os meus filhos comecem a se amar. E então ele criou a Umbanda. É uma espiritualidade muito favorável, por isso que muita gente hoje está sendo tocada a vir para a Umbanda, a conhecer a Umbanda. Porque é isso que as entidades querem, é que nós nos amemos. E como que nós vamos nos amar se nós julgamos o outro? Como que nós vamos vestir o nosso branco julgando o outro? É amor puro. É um amor que não exige nada, que não escraviza ninguém, que não amarra, que não prende. É um amor que livra, que liberta, que solta. Mas é um amor que une, que ajunta. Por isso sentimos tanta vontade de estar com os nossos irmãos. Porque esse amor parece que extrapola o nosso coração e nós precisamos dividir com a casa. Então, quando você fizer Umbanda, meu irmão, seja onde você estiver, ao fazer Umbanda, confie. Por quê? Porque nada passa despercebido. Nada passa despercebido por nenhuma entidade. Principalmente pelos mais próximos, né? Pelos nossos irmãos Exus, Pombagiras. Nada passa oculto, não. Nada fica despercebido. Eles vão em volta no estalar de dedos com toda a informação necessária. Confie. Confie nesse poder revelador da Umbanda. Ela revela os enganos, ela revela aquilo que é necessário resolver. Ela esclarece. Mas lembre-se também que nós temos aí a possibilidade de falhar, de fazer mau uso dos nossos dons e lá para frente acabar sendo cobrado. Mas uma hora ou outra, tudo que entrou na Umbanda vai sair de forma renovada, modificada. Porque a Umbanda ela não interfere na sua caminhada, você não precisa se transformar em nada. Ela só interfere na sua motivação. Então ela não vai ficar falando para você, faça escolha por conta do inferno. Não, ela vai falar assim, faça escolha para amar o próximo, para se libertar. Ela vai transformar a sua motivação. E com uma outra motivação você muda a sua atitude. Então nada fica igual dentro da Umbanda. E a Umbanda é sim capaz de transformar situações impossíveis. Através dessa alegria de viver. Através dessas invocações mágicas. Desse chamado, desse conjuro. Ela vai fazer essa celebração da vida. Vai nos devolver a alegria de viver. E vai transmutar aquilo que parece impossível e insolúvel, aquilo que está difícil de resolver, ela vai resolver. Porque faz parte da missão dela. E ela oferece preciosas oportunidades para isso, para reflexão. Por isso esse acordo com tantas entidades diferentes. Cada uma com um objetivo específico. Que vão compartilhando conosco os seus conhecimentos,
as suas memórias e pede apenas para que a gente tenha compromisso, responsabilidade com esses dons e que nós executemos a caridade voluntária. Nós não precisamos ser obrigados a fazer a caridade. Se eu entendo que o amor é o caminho, então essa caridade vai ser voluntária. Eu me voluntario a ser um irmão da humanidade. E então essas entidades vão dar acesso direto à sua memória ancestral. As suas características, das suas personalidades adquiridas ao longo de várias encarnações. Por isso que quando nós vamos lá do caboclo, ele vai transmitir para nós a memória ancestral dele, das ervas, dos remédios, das poções, da cura. Os pretos velhos vão transmitir a sua memória ancestral de que é possível vencer a dor através do perdão. Os boiadeiros vão transmitir a sua memória ancestral, nos direcionando para o caminho certo, como eles trabalhavam antes, ajuntando a boiada dispersa e direcionando elas para o caminho. Assim eles vão fazer conosco. Eles vão dando esse acesso. Só pede para a gente, seja responsável. Faça por merecer este privilégio que é a Umbanda. E você vai acabar tendo o privilégio da proteção espiritual. E dessa forma nós vamos ajudando os nossos irmãos aí a se limpar das larvas astrais, dos seus fluidos, dos maus pensamentos, da sua sujidade, da sua sujeira espiritual, que em grande parte toma conta dos nossos irmãos. A porcentagem de pessoas influenciadas por espíritos é muito pequena. As pessoas influenciadas por pensamentos negativos, por pensamentos de ódio, de vingança, ou aquelas que receberam tais pensamentos e acabam aí sendo vítimas dessas sujeiras astrais. Por isso que um preto velho consegue resolver o problema, às vezes, num conselho, numa baforada do seu cachimbo, no charuto, na fumaça do incenso. Por isso que muitos problemas se resolvem facilmente. É a pureza, é a rapidez das nossas amadas crianças. Que a Umbanda vem trazer essa pureza, essa rapidez, essa agilidade em resolver o problema. E nós, como médios, somos o quê? Olha o nome, médium, um meio, uma ponte. Porém, a caminhada nossa, ela não se mede pelo espaço de tempo que nós trabalhamos. Umbanda, para você ter uma experiência de Umbanda, para você fazer Umbanda, você não precisa ficar 100 anos. Você só precisa ter a devoção necessária, o amor pela humanidade necessário. E então, você, mesmo em pouco tempo, vai ter muitas experiências, vai ter muita vivência, ao lado de que algumas pessoas com anos e anos e anos acabam não tendo vivência nenhuma. E de repente alguns recém-chegados têm grandes experiências, grandes vivências dentro desta ciência oculta, que em nome de Oxalá trabalham aí para a libertação dos nossos irmãos. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. Isso é Umbanda. É fazer Umbanda. Seja Umbanda a todo momento. Um irmão precisou, estenda a mão. Você não precisa incorporar em qualquer lugar. Incorpore a memória ancestral. Se permita, silencie. Os atabaques são instrumentos muito importantes dentro da Umbanda. Mas vou falar para você. O silêncio e a meditação são instrumentos poderosíssimos também. Porque no silêncio e na meditação nós conseguimos captar a memória ancestral dos nossos irmãos e com isso auxiliar aquele que está precisando ao meu lado. E auxiliar, inclusive, as almas dos desencarnados. Nós temos que voltar os nossos olhares para eles também. E a Umbanda faz isso. Ela junta, reúne, positiva e encaminha. E nós temos que fazer isso também, lembrar desses irmãos desencarnados. Rogando aos orixás, às entidades, que possa aí dar a eles a dor, que possa dar a eles a cura também. Eles não têm mais um corpo físico, mas eles ainda carregam muito sofrimento. Nós precisamos lembrar deles. Irmãos, obrigado por me permitir
falar sobre a Umbanda. Não é um tema curto, mas é um tempo de estudo necessário. Axé, meus irmãos, muito obrigado por todos vocês estarem aqui nesse canal que parece que todos os dias cresce cada vez mais. Se você se sentir atraído por este conteúdo, compartilhe com outros irmãos, para que o nosso canal cresça e assim a palavra de Deus, a palavra dos orixás e das santas almas benditas possa chegar em muitas e muitas outras casas. Obrigado, meus irmãos. Axé.